Ainda ser dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia 21 de dezembro de 2017. Essa é a nossa sexta edição do programa Saúde de Verdade. Eu sou o Dr. Luiz Polon. Hoje eu estou novamente com a minha ilustre companhia, com o nosso guru, Dr. Alessandro Santoro. Boa noite, Dr. Alessandro. Tudo bem, Lu? Boa noite, amigos da Clínica TESF, amigo internauta. Sou Alessandro Santoro, cirurgião de coluna, médico. Hoje estamos aqui mais uma vez no programa nosso Saúde da Verdade, Saúde de Verdade. Vamos bater um papinho aí, dar um pouquinho de orientação para as festas final de ano, né, Lu? Como é que vai ser? Final de ano, galera gosta. 10 dias aí para acabar o ano. Não é? Só festança agora, comelança. E o verão vai chegar e a gente precisa, né, começar a dar uma orientação nesse povo aí, né? Já estamos vendo aqui, a galera está começando. Michel, boa noite, meu amigo. Esse programa, você gosta de uma festinha. Esse programa é também para você, hein, Michel? Prazer em ver você aqui na nossa rede novamente. Hoje também temos aí uma produção grande, né? A equipe de produção está hoje alavancada por várias personalidades aqui, e a gente vai falando sobre as personalidades presentes ao longo do programa. Doutor Alessandro, o senhor vai viajar, doutor Alessandro? Não vou. Dessa vez não vou. Vou ficar por aí, Natal em casa. Tudo isso trabalhar. é medo de colocar o pé na jaca? Não, tem que se controlar, né? Precisa. Mesmo nas festas agora, a gente procura se controlar, nada de abuso, continuar fazendo as atividades físicas, nada de exageros, né? Lógico que a gente não pode deixar de comer uma coisinha diferente aqui, um chester, não fez o ano todo, então, mas não tem problema, tudo pode se comer, mas tudo com moderação, né? Você sabe que essas coisas e você sabe que você vai viajar? Eu não, vou ficar por aí também, trabalhando e com minha família, meus filhos, meus amigos, também. Meus parentes, e vai ser muito legal. Essa mudança de final de ano, essa coisa toda, eu queria pedir licença, não nem pedir isso para a produção, mas queria pedir licença para começar essa história de final de ano, contando uma história que eu jamais esqueci. Talvez eu tenha comentado com a Lê numa das nossas inúmeras reuniões sobre motivação, sobre autossugestão, né? Essa história de ano novo, de festas. Eu atendi, é uma conversa, é rápido, mas é muito interessante e eu acho que serve para marcar o que a gente vai fazer a partir do ano que vem. Olha só o que é uma autossugestão. O paciente entrou no consultório, doutor, tudo bem? Eu vim aqui só pegar um documento, porque eu vou fazer uma atividade física diferente esse ano e tal, porque o senhor sabe, né, doutor, depois da carta, eu comecei a fazer atividade física, a minha vida melhorou demais. Que carta, né? Então, doutor, mas na verdade, depois dessa minha carta, minha vida melhorou demais, eu passei a treinar, sabe, doutor, minha mulher não gostava de mim, meus filhos não gostavam de mim, minha empresa estava indo para o vinagre, né? Mas aí o que aconteceu, doutor? Depois da carta, tudo mudou na minha vida. Enfim, ele falou umas 4 ou 5 vezes da tal da carta. Sim. E aí? Aí, como ele percebeu que eu não ia falar nada, ele falou assim, doutor, o senhor não vai falar nada da carta? Eu falei, olha, eu sei que você está com uma vontade enorme de falar da carta. Então tá bom, doutor, é o seguinte, a minha vida andava muito mal, eu não estava bem. E aí teve aquela história de final de ano, desejos, coisas, realizações, a gente vai falar sobre isso. Sim. É um tema de estresse isso, que as pessoas projetam algo que às vezes não acontece e as pessoas ficam estressadas por isso. Expectativa. E aí a pessoa começou a falar assim, sabe o que eu fiz, doutor? Eu comecei a pegar um papel e eu comecei a escrever todas as coisas erradas que eu fazia, todas as coisas que não estavam dando certo, todas as coisas que eu tinha que fazer para melhorar. Nos meus negócios, na minha vida pessoal, relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais. E aí, doutor, sabe o que aconteceu? Me deu 10 minutos, eu peguei isso, coloquei num envelope e pus no correio. Para mim. Falei, como assim? E aí, doutor, a expectativa que eu acabei gerando para mim mesmo de receber a carta, o senhor não tem noção, doutor, era muito importante, porque afinal de contas, eu estava recebendo essa carta da pessoa mais importante da minha vida.
Então, e aí, a partir daí, todos os anos, quando começa o ano, eu vou escrevendo todas as coisas que eu tenho a fazer. Isso diminui minha ansiedade, diminui meu estresse. Quando chega próximo do final do ano, eu ponho no envelope, ponho na carta e fico ansioso para quê? Para receber a carta e ler a carta toda e executar as coisas que acontecem no Ele faz isso no final do ano. Sempre no final do ano. E aí ele recebe a carta mesmo no final do ano? Recebe a carta no final do ano, que é a projeção do ano seguinte. Entendi. Quer dizer, é uma autossugestão impressionante, eu nunca tinha visto isso, tanto é verdade que essa história me foi contada há sei lá quantos anos e eu nunca mais esqueço. De vez em quando eu ainda conto para algum paciente, peço perdão por não ter a fonte, porque eu realmente acabei não pegando a fonte. Sim. Se essa pessoa estiver me assistindo, um forte abraço para você. Mas assim, já entrando, né, nesse link, dando esse link, a gente estava falando em relação à questão de possíveis fatores na virada de ano que podem nos levar a ter algum problema de saúde. Lógico, é verdade. Inclusive, essa questão da expectativa que gerar, que nós temos sempre para 2018, agora nesse caso, sempre o ano novo vem novos projetos, essa ansiedade que acontece. Existe até uma síndrome que o pessoal brinca, que é uma depressão do final do ano. O paciente, que a pessoa se acaba gerando nela própria, né? Por uma questão primeiro, o final do ano está acabando, um novo ano se começa, as contas vão começar a chegar em janeiro de novo, o 13º acabou, tem Natal, essas coisas, e a projeção do que vai ser feito, desde o ponto de vista mental, físico, equilíbrio em relação a tudo isso. Então, a preocupação geralmente é grande com isso. O estresse. Exatamente isso. Porque a gente está falando isso, existe uns dados para a gente passar aqui, 75% do brasileiro vivem no nível de estresse. Isso é uma pesquisa feita pela... Sobe no final do ano. Exatamente. O estresse sobe no final do ano. Exatamente, isso. O Instituto Nacional de Associação Brasileira, né, comenta que esse índice é cada vez mais alto. Existe uma outra associação mundial que comenta que o Brasil é o segundo país de maior índice de estresse do ponto de vista emocional e mental, né? Perdendo apenas para o Japão. Comenta-se desse esgotamento mental, uma síndrome chamada síndrome de burnout, sempre americanizando as palavras, né? E aí eles comentam que isso acontece geralmente nas pessoas que lidam muito com o público. Nós médicos, professores, enfermeiros. Será que o médico é estressado, doutor Alessandro? Um pouquinho, né? Você não é? Você não gosta, não vive na pressão? Tranquilo. Cirurgia de coluna é... Sossegado, né? Sossegado. Enchia de letra. Então, é exatamente isso. Então, a preocupação que a gente tem é essa ansiedade de gerar o paciente, a capacidade de estresse e tentar controlar isso justamente pensando sempre nos hábitos saudáveis que a gente tem que gerar a nossa população e aos nossos pacientes. Né? Perfeito. Citando um pouco a questão, entrando aí na prática, no dia a dia, fora essa questão do estresse que é muito presente também, a gente vai falar um pouquinho sobre o pé na jaca. Sim. O pé na jaca é um negócio... Então, duas coisas muito frequentes acontecem. Você ganha muito peso. Exatamente. E você passa mal, né? Estômago, fígado, rim. Quer dizer, come muito, bebida alcoólica abusa um pouquinho e começa a acontecer esse tipo de situação. Sim, né? exatamente. Então aqui, ó, doença de fígado, coração, pulmão e estômago, né? Podem estar diretamente relacionados a distúrbios que acontecem justamente na passagem de ano. A questão da alimentação, né? Exatamente isso, os abusos que acontecem tanto com a alimentação de maior poder calórico, você acaba comendo um pouquinho de tudo toda hora. Isso é até uma brincadeira que eu recebi no WhatsApp, não esquece dia 1º de janeiro atrasar sua balança em 5 quilos, né? Ah, atrasa a balança em 5 quilos. Ô produção, você já tem essa informação? Relação ao horário de verão, o pessoal atrasa tá a balança em 5 quilos, né? Meio sugestivo, né? Esse pessoal tá dando risada aqui, eu não sei se o pessoal não tem problema nenhum, cara, de negócio de perder peso aí. Então, existem algumas orientações. Não tô entendendo. Né? Existem alguns nutrólogos, amigos meus, que dão algumas orientações para a gente tomar um pouco de cuidado com isso. Sempre a gente começar a comer pelas frutas, saladas, comidas mais leves. Mas aí não sobra no espaço para comer outras... Como é que faz, então, mas aí essa é a intenção, né? Isso é dica que se vê. Já se viu um negócio desse? Pô, Lu, tem que bater os hábitos, que não tem jeito. Tomar água, gente. Tomar água é o grande lance. Exatamente. É o grande lance. A proporção, um copo de álcool, vinho, cerveja, o que for,
para um copo de água. Aí. Assim você não fica bêbado. Pronto. Tá vendo? Não passa mal. Tá vendo? Não precisa nem daquele remedinho que o pessoal conhece aí do antes e do depois, não precisa nem dele. Nem passa mais. Nem tá passa mal, isso aí. beleza. Isso aí. Então água, então já rolou uma dica aqui. Água. 2 motivos a água. A questão do álcool, né? A questão, 3 então. Álcool, a questão de que você enche a pança de água e aí você acaba comendo menos. Sim. E o problema do verão. O problema da desidratação. Que é sério. Isso. Verão, galera, Brasil, verão. Eu sei que aqui nós estamos numa rede mundial. Se alguém estiver nos assistindo aí fora do Brasil e estiver no inverno, ok. Mas os índices de idas ao pronto atendimento por desidratação de crianças e idosos aumenta demais no verão. Sim. Aumenta demais no verão. Vamos falar sobre o verão mais para frente, sim, até pelas doenças típicas de verão, falar do mosquito aqui. Mas em relação à questão da água, tem esses 3 pontos. Primeiro, toma bastante água, você já cabe menos comida no estômago. Isso. Segundo, você, a cada copo de ingestão de bebida alcoólica, 1 copo de água. E a terceira, desidratação. Muito legal. Alguma coisa relacionada a preparo de alimentação específica? Sim, geralmente o que acontece? Nós temos essa preocupação, como todo mundo come um pouquinho a mais, né? Então a gente tem algumas doenças que a gente tem que abrir um pouco mais o olho. O que está preocupando o país hoje em dia, geralmente, é tanto a hipertensão como o diabetes, que vem crescendo. A prevalência de diabetes no Brasil, de 2006, por índice aqui, subiu em 62%, sendo o Rio de Janeiro o pior estado nosso com questão de alimentação. Existem alguns trabalhos hoje na nutrologia que eles estão conseguindo controlar a diabetes tipo 2 sem medicação. Então, já é sabido, já foi comentado uma vez aqui no grupo, que algumas tendências de alimentação levando para a retirada do carboidrato, essas tentativas de alimentação de low carbo. E alguns diabéticos têm conseguido bons resultados com isso, diminuindo a capacidade de carboidrato na ingestão, pegando, na verdade, a energia de gorduras saudáveis para que eles consigam fazer com que essa insulina trabalhe melhor e facilite a capacidade do diabetes de viver e fazer atividade física. A mesma coisa acontece que o tipo de comida que tem nessa época, que se serve nas ceias, né, são altamente salgadas. Sim, então, sim. Isso peixe, também. Aí vem a questão do bacalhau, dos churrasco mesmo, ou mesmo. Sim, sim. E aí vem a questão da hipertensão, né? Perfeito. Então você acaba tomando cervejinha um pouco a mais, isso também é preocupante. Sim. As doenças, essas comorbidades que nos cercam aí, principalmente no nosso país, que são os maiores índices de doenças que possam levar a alguma mortalidade, principalmente em pacientes idosos. Existe um trabalho mostrando que esses índices vêm sendo aumentados, na verdade, porque a nossa população vem envelhecendo, né? Então, a nossa expectativa de vida feita pelo IBGE há 10 anos atrás era de 65 anos. Hoje estamos chegando aos 80 anos. Então, a nossa pirâmide demográfica vem se estreitando, lembrando uma pirâmide de um país mais velho, no país europeu, e isso mostra com que a nossa população se tornando mais velha. Então, alguns relacionamentos que existem entre diabetes e hipertensão, quer dizer, população mais velha, mas a nossa escolaridade não é tão boa. Ajuda. Exatamente. Então, a falta de informação, o paciente não sendo orientado ou mesmo não procurando uma informação médica para que tenha um bom hábito saudável, acaba entrando no índice dessa população nossa. Aí não dá certo. Entendi. Aí começa a complicar. Perfeito. Já mandando um abraço aqui para a turma que já está chegando. Isso aí. A Elis, a Graça, a Ingrid, o Maicon, o Hélio, Michel, Fabiana. O Alessandro é você? Sou eu. A Luísa aqui de novo, tudo bem? Sim, a Pri, Irami, olá Irami, tudo bem? Laís, olha só. Quem tá aí? Campeã mundial de prancha. Campeã mundial da prancha. É verdade, você sabe disso, né? Você que incentivou ainda. Sim. Gente, hoje a Laís tá aqui com a gente. É isso aí. Ela tá aqui presenciando. A Márcia, grande beijo, querida. Jéssica, Dr. Martin está nos presenciando. Esse aqui é um fera corintiano, anestesista. Um grande prazer sua presença aqui. Adriana, uma grande colega, grande parceira. Simone, doutora Simone, minha colega de turma. Simone Felite, um grande beijo para você.
A doutora Alexandra, nossa parceira, fisioterapeuta. Isso. Fabiana, boa noite, Fabiana. Gente, Ana, boa noite. Gente, é o seguinte, retornando aqui, né? Vamos pegar aqui um pouquinho. Voltando. Este é o nosso programa Saúde de Verdade. Tudo bem, produção? Eu não esqueci. Este é o programa Saúde de Verdade. Na nossa sexta edição, a última edição do ano, uma edição especialíssima com a presença ilustre do Dr. Alessandro Santoro e a altíssima equipe de produção. Será que esse pessoal está aqui justamente porque todos eles estão preocupados em colocar o devido pé na devida jaca no final do ano? Exatamente, e ter o suporte? Pelo menos eu fui e falei o que eu tinha que fazer. Talvez seja por isso, mas de qualquer maneira, obrigado a vocês, a produção. Daqui a pouco eu até ia lançar para a próxima temporada, eventualmente, gente que colocar uma câmera na plateia. Acho. Né? Porque eu acho que é válido, porque aí a turma vai poder falar e se manifestar, né? Tem um microfone aberto para a gente começar a fazer perguntas. Exato, aqui, ó. Chegou aqui até um palestrista aqui, ó. Olá, Elião! Grande Hélio, seja bem-vindo. Isso aí. Exato. Bom, acabou. Gosta muito, né? Falou desse negócio aí, melhor a gente começar, né? Acabou o intervalo? Vamos voltar. Vamos voltar. Gente, é o seguinte. A gente falou sobre a questão do verão, né? Isso aí. Eu acho que em relação à questão de final do ano, estresse, verão, doenças, emergências, necessidades, eu acho que é importante a gente fazer algumas reflexões. Certo. De onde nós estaremos, de quais são as programações. Então, assim, vamos falar aí algumas dicas e vamos jogar no ar algumas coisas para que a gente reflita sobre isso. Beleza. Então, assim, falamos aqui, se estressar ou deixar de se estressar depende muito de você. Em coisas do dia a dia, você não precisa pegar 4, 5 horas de trânsito. Se você não quiser, você pode se programar para sair mais cedo. Sim. Se você tiver criança pequena, é pior ainda. Se você tiver um adulto dentro do carro, um idoso, uma pessoa que tem algum tipo de limitação funcional, você pode se programar pensando na sua saúde e no seu bem-estar. Você tem direito ao seu bem-estar. Não é porque ao final do ano eu vou ter que ir para a praia, eu vou ter que ir para o interior, que eu tenho que passar transtornos, dificuldades. Você tem direito a se programar, você deve se programar. Isso diminui muito o estresse. Gente, estresse é uma doença como qualquer outra e ela requer tratamento. Agora, você pode usar mecanismos para fazer a prevenção. Para se defender dela. Deixar isso acontecer. Exato. Você não entrar no clima do estresse. Sim. Que aí você acaba com a viagem de qualquer um, né? Você está viajando com a família, com esse estresse todo. Exato. Pegar trânsito, de repente um acidente, por nervoso, por desequilíbrio emocional na época. Fazer uma revisão no seu automóvel. Exatamente. Se você for de transporte público, chegar antes da hora marcada. Enfim, é a tal da coisa do brasileiro de deixar para a última hora. Gente, isso não é saudável. Ok, é cultural do país, a gente brinca com isso, mas não é saudável deixar as coisas para a última hora, né? Uma outra reflexão aqui, o doutor Alessandro pode falar melhor. Aqui, ó. Não chegue à festa com fome para não comer mais do que é necessário. Exatamente. Boa, essa é boa. Lógico. Essa é boa. O cara já fica 3 dias antes sem comer. Sem beber, né? O cara não come, não bebe, já desidrata, já passa mal logo. Queima a largada, né? Eu conheço, tem um pessoal aqui da produção que gosta às vezes de queimar a largada. A gente pode... Exatamente isso. Então, existe uma orientação da Sociedade Brasileira de Nutrologia que eles falam que para você começar você vai experimentar um pouco de tudo. Você vai chegar numa festa, geralmente festas com abundância, mesa farta, né? Então não vai deixar de comer um docinho, comer uma coisinha ali, mas comer moderadamente. O segredo é você poder comer de tudo um pouco, mas moderado. Então a gente estava brincando de não começar, não vou comer isso, não vou comer aquilo. Então eles comentam que começar com frutas secas, saladas, uma alimentação um pouco mais leve, mas você pode comer uma carne, comer às vezes uma carne um pouco mais gordurosa, um caldo um pouco mais grosso. Provar de tudo um pouco. Exatamente, nada é um exagero. Você consegue fazer isso e não
passar assim, vou encher o bucho, vou ficar desse jeito em janeiro eu começo a treinar e fazer minhas atividades. Não é assim também. Tinha uma propaganda, o pessoal do marketing vai lembrar, não lembro, mas tinha uma propaganda hoje politicamente incorreta que falava assim, nós viemos aqui para beber ou para conversar? Exatamente. Então assim, a dica é um evento social. Sim. O final do ano, Natal, o Ano aí. Novo, é um evento social para você passar com amigos, com a sua família e não para comer. Comer é um meio e não o fim. O comer e o beber, ele é um meio social de você se socializar. Uma confraternização, né? Exato, exatamente. Aproveitar Então para isso é importante. Fazer isso, é importante. a gente começar a fazer com que as coisas aconteçam mais tranquilamente. Na questão dos exercícios que está escrito aqui, a dica, o Dr. Alessandro é mais expert no assunto, mas Imagina. eu acho que ele não vai me contradizer, né? Não vai me contradizer. Lógico que não. A informação é a seguinte, galera, vocês querem beber um montão, querem comer um montão? Você tem 72 horas para queimar a caloria que você comeu. Sim. Então, rolou um negócio no sabadão, então pode contar. Comeu um montão, bebeu um montão. Você tem domingo, segunda e terça. Se você não praticar uma atividade até a terça-feira, esta energia é transformada em gordura. Sim, é isso? Exatamente. Principalmente os carboidratos, né? Sim. Que são uma energia direta. Que é o pão líquido, né? Que é a cerveja. Cerveja, o pão, o doce. Isso acaba se acumulando de certa maneira, que aí para você voltar a queimar isso não é fácil não. A brincadeira é pesada. Eventualmente poderíamos fazer uma pequena mudança nesse final de ano, com o Natal e Ano Novo, montar um programa de atividade com a família e com os amigos ao invés de exatamente. Ao invés de apenas a bebida? Então, se puder, o que eu acho? Não confraternizou para comer? Então, por que vamos fazer uma caminhada uma depois, caminhada. 15 minutinhos. Tranquilo. Não tem problema. Uma prancha de 8 minutos, a gente chama a Laís. Chama lá e pronto, acabou. Aí acaba a brincadeira. Né, filho? Chama a Laís e manda bala. Então, mas eu acho que vale a pena assim, incentivar quem geralmente na família, as famílias hoje tem alguém começando a fazer uma atividade física e tal, então começar a fazer essa brincadeira, levar o pessoal para dar uma volta, 15 minutinhos ali, depois dar uma volta de novo, fazer uma brincadeira, fazer um agachamento, fazer alguma coisa, Sim. Nada de peso, né? Mas começar a brincar com isso, até incentivar para que quem sabe essa pessoa não comece a fazer uma atividade física no que vem. Sim. Começa a fazer uma brincadeira e começa assim. Eu comecei assim com minhas filhas, né? Olha que E legal. você também com a Laís, né? Também. Foi fazer a brincadeira com prancha com ela, aí tá Perdi, vendo? tá vendo? Isso aí. Olha só a Adriana, que dica espetacular que ela colocou aqui. Beijo, Adriana. Olha só. Ele escreveu, olha só, administrar o seu tempo é gestão da sua saúde. Legal a abordagem. Legal o Perfeito. tema. Muito Exatamente legal. Isso. Não tem o que colocar nem o que tirar, é exatamente isso. Isso aí. A Ariana está dizendo aqui que quer ver todo mundo aqui correndo. Na verdade, Ari, vamos devagar, que senão a gente quebra as pernas aí. Mas Exatamente. nós vamos montar uma corrida aí. Pode se preparar aí em Vargem Grande, Paulista, que nós vamos montar uma corrida aí muito em breve. Beijo para você. Valeu. Doutor Alessandro, vamos falar um pouquinho, eu já falei das viagens aqui Exatamente. também. Vamos falar um pouquinho das questões das emergências médicas e dos cuidados que a gente pode eventualmente tomar se caso a prevenção não dê conta. A preocupação que a gente está falando justamente é com a questão do sol. O verão está aí, todo mundo quer ir para a praia, ou todo mundo vai para o interior, que é muito quente, né? Certo. Então, dica 1, sol. O que fazer com o sol, gente? Primeiro, evitar o sol das 10 da manhã às 16 horas, que é o sol do pico. Mas assim, mas é a hora que a galera todo acorda, mundo vai que para a praia, faz? né? Aí não tem jeito, né? É a pior hora do sol que tem, sol ultravioleta. E existe um trabalho mostrando recentemente que o índice de câncer de pele está crescendo demais no país. Desesperadamente. Exatamente. Antigamente, os dermatologistas nos orientavam que deveríamos passar protetor 30 a cada 2 horas. Sim. Saiu hoje uma reportagem falando isso, que o protetor passou para 50 e pelo menos a cada 1h30. Quer dizer, o poder desse sol ultravioleta, o poder ultravioleta está cada vez maior ainda. Nós vamos ter um programa com um dermato aqui, com certeza. Falando sobre isso, que eu acho importante. Sim. E assim, como já tocou no assunto, a questão da hidratação. Crianças brincando para cima e para baixo na praia, não percebe, sol batendo em cima, não se hidrata, quer saber só brincar de areia, aí é complicado. Existe um dado que a gente considera, nosso corpo de criança principalmente tem 70% de água, né? Luiz, se nós perdermos 1% de água, de desidratação de água, é sinal de internação da criança. E é bastante coisa.
Então a gente acha que não é nada, né? Mas 1% de desidratação já é considerado a Impressionante. pele seca. Então existem alguns dados, né? Que a gente leva em consideração a dor de cabeça, cefaleia, náusea, vômito, indisposição da pessoa e pele seca, mucosa, dificuldade de se alimentar. Então a gente tem que ter são alguns dados que a gente tem que ficar de olho com a questão da desidratação. Aí vem as queimaduras, né? Todo mundo está no sol, não se protege, e aí vem essas questões da queimadura. Aí não dorme à noite, queimado, e acha que esse é o maior problema. Ah, exatamente. Tô queimadinho e ficou ótimo. Não é só isso. Essa desidratação começa e é importante por aí. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Perfeito. Eu vou soltar só uns dados aqui para a gente tomar um pouco de cuidado, já que você falou das emergências. Aquelas queimaduras que a gente fala, grau 1, grau 2, grau 3. O que é essa? O que chega essa queimadura? Como é que a gente essa fala? É uma dúvida que a turma tem muito. Né? Por que a gente grau 1 é aquela queimadura que a gente vê de praia, que ficou com a pele vermelha. Bastou ela ficar um pouco mais vermelha, além ruborizada, ela é dolorida e ela não tem uma invasão da parte de baixo da pele, só fica na parte superficial. A primeira camada apenas, exatamente. Né? Então, aí começa a acontecer isso. Certo. Preocupação, dura 2-3 dias, cuidado com hidratação, bastante água e tomar um pouco de cuidado com a pele e evitar o sol, né? Procura-se passar um hidratante, alguma coisa assim, mas não manipular muito porque vai ficar dolorido. Em 2-3 dias resolve o problema. O segundo grau já é uma queimadura importante, que tem a presença de bolhas, né? Então ela já invade uma camada mais profunda da pele. Essas bolhas formam água, crescem o volume de água, é dolorida, né? E aí, estoura ou não estoura a bolha? Eis a questão. Então, a questão por orientação médica, a gente considera que não estoura a bolha. A bolha é um curativo biológico, natural. Então, até porque a pele de baixo cicatriza e melhora a capacidade daquilo lá. Ainda não está pronta, por isso que a bolha acontece. É dolorido, então o que se fazer? Muita hidratação, colocar às vezes uma gaze úmida por cima da pele, uma proteção em cima disso, não manipular muito. E esperar que essa bolha ela tende a murchar ou mesmo ficar na posição. Sim. Comenta-se que demora em torno de 2 a 3 semanas de melhorar do quadro. Uma coisa importante que se cita-se é tomar cuidado assim, se você tem uma bolha com maior do que o tamanho da palma da sua mão, procurar o pronto-socorro. Ir atrás do pronto-socorro, porque a coisa pode ser mais grave. Essa desidratação que aconteceu nessa pele pode gerar consequências mais graves. Você está falando por área, né? Por área. Então, perfeito. Se você mesmo, o paciente está queimado, via a bolha, ela é maior que a palma da sua mão, procure uma unidade de saúde para uma investigação um pouco melhor de um profissional adequado para isso. Sim, ó, aproveitando aqui, ó, a ilustre presença do André Renato Zeca, um enfermeiro mais alto gabarito, pertence ao nosso grupo, um grande abraço para você. Ele sabe como ninguém como são esses cuidados curativos serem tomados. Dona Celina, também aqui. Minha mamãe, gente. Minha mãe está assistindo. Tá vendo? Que legal. Tereza Santos, boa noite. Antônio Terra, um grande amigo. Antônio Terra, que prazer estar aqui. Vulgo Júnior, meu grande amigo. Dona Terezinha Parluto, uma amiga nossa, uma paciente nossa. Sim. Lá do ABC. A Érica de Taubaté em massa aqui, que legal. Assistindo também. A Adriana novamente está falando aqui, ó. Ela está falando sobre roupas especiais. Sim. Muito interessante, né? Principalmente para criança tem mesmo hoje roupas específicas. Tem roupas hoje com UVA, que é proteção de ultravioleta, né? Sim. Do sol. Como os óculos, né? Exatamente. Como os óculos, né? Roupas que hoje põe manga comprida para essas crianças brincarem na praia. Sim. E terminando o que a gente estava falando, Lu, só para complementar, do terceiro grau, que é o mais grave, onde a pele fica acinzentada e ela é indolor. Independente da área. Exatamente. Certo? Ela é indolor. Aí a preocupação com essa, por que ela é indolor? Porque ela queimou a terminação nervosa. E essa é a preocupação de procurar emergência o mais rápido possível para tomar cuidado com isso aí. Então, é umas coisas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa parte do sol aí. Perfeito. Outra coisa que vou pedir para você comentar, que houve um alarme muito grande o ano passado, em janeiro, é a questão da dengue, zika e chikungunya, né? Então, é outra preocupação que a gente tem que ter no verão aí. O Ministério da Saúde montou até uma página na página do Ministério da Saúde existe um link para dar orientação como combater
o mosquito da Aedes aegypti. Lá é legal, eu entrei nessa página, ela é realmente bastante didática, ela tem as informações sobre o mosquito, o diferencial entre o mosquito da dengue e dessas outras doenças, o comparativo com o pernilongo, esse que está presente aqui na nossa vida urbana, quer dizer, a diferença física mesmo deles, os hábitos deles, hábito que ora ele está mais frequentemente exposto a te picar, a velocidade deles é muito diferente, então não é só cor, tamanho, velocidade, hábito de horários, partes do corpo que ele prefere em relação ao pernilongo comum, como fica, se a picada dói, se a picada não dói. É bem interessante, é bem didático, fácil, simples. Eu acho bastante interessante que a população use. Gente, é um serviço público necessário, ele está para aquilo mesmo. E assim, a gente tem essa mania, o brasileiro tem essa mania, e a gente aqui não é diferente, de sair metendo pau e tudo. É um site muito bem produzido, orientação muito bom, muito bem feito. Então assim, eu acho que a gente tem que elogiar quando a coisa é bem feita e é o que está acontecendo ali. Então assim, gente, olha, todo mundo sabe, vamos falar de novo sobre a questão de água parada, manter o cuidado em relação a tudo isso. Quer dizer, tem um potinho lá, que você não dá nada por aquele potinho, um vaso de flor, observação diária, da chuva de um dia para o outro, de um dia para o outro. Hoje, por exemplo, final da tarde choveu, hoje choveu o dia todo, Amanhã dá uma conferida, na hora que secar, aquilo vai fazer Você sabe que eu morava numa casa, você chegou a visitar minha casa, e na minha casa tinha uma fonte pequenininha de água. Fonte de... Exatamente. E não funciona. Dentro de casa, eu deixei a fonte desligada por um dia. Eu voltei lá, tinha a larva do bicho lá dentro. Impressionante. Impressionante. E você não tem como saber se essa larva é do pernilongo ou não, joga fora. Não. Acabou com a fonte. Ou seja, é a melhor maneira de você cortar esse mal pela raiz. É tentar nem precisar identificar o bicho, fazer com que ele não exista mais. Eliminação total para isso. Quanto a isso, ou até o Ministério da Saúde lançou ano passado alguns repelentes diretamente relacionados ao Aedes aegypti, são mais caros, mas eles realmente evitam isso e eu acho que vale a pena procurar. Existem várias marcas aí hoje no mercado que está escrito lá, combate ao Aedes aegypti, então é importante isso aí que vale a pena ir atrás. É fundamental, eu acho que é uma coisa que está ao alcance da população, é uma coisa possível de ser feita. É como se a gente estivesse voltando lá à década de 20, onde as pessoas tinham que sair nas ruas das cidades fazendo esses mutirões. Nós estamos praticamente voltando, É uma coisa impressionante. Lu, isso realmente chama atenção. O Isaac está fazendo uma pergunta para a gente aqui, questão assim, e o que é congestão? Congestão. O que é congestão? Eu aprendi que congestão é o seguinte, você não pode comer e tomar banho. Algumas lendas, aproveitar que minha mãe está assistindo, dá congestão, não pode. Comeu, não pode tomar banho. Nem molhar a cabeça. E nem manga com leite, também morre. Não pode. Acontece que a manga com leite morre. Exatamente. O que acontece? Morre do quê? Não sei, mas morre. Morre, morte morrida. Congestão. Congestão vamos falar de um termo bem popular, é uma incapacidade momentânea do seu sistema digestivo de funcionar. Simples assim. Quer dizer, agora, qual é a repercussão hemodinâmica que essas congestões podem dar? Quer dizer, diversas. A pessoa pode fazer uma parada respiratória por uma congestão. O fato o que é importante sabermos da congestão? Ela está intimamente ligada ao pé na jaca. Sim. Isso é fato, não é uma lenda. Se você realmente extrapolar na sua capacidade alimentar, você vai ter repercussões hemodinâmicas, certo? Comer e ir para o mar. Está falando aqui de comer e ir para o mar? Então, aí vem a história do chuveiro, Sim, exatamente. Mas na verdade o que se quer dizer quando você se alimenta, após a alimentação, o seu organismo ele entra num processo chamado de alcalose pós-prandial, Que é isso? É o bodinho, dá aquela vontadinha de você dar aquela dormida. O que acontece ocorre uma mudança no pH do organismo e mudanças metabólicas e o seu corpo fica mais lento, ele fica num processo de digestão. Por que isso acontece?
Ora, você encheu o seu corpo de coisas e está havendo um mutirão, uma força-tarefa dentro do seu corpo para fazer tudo aquilo ir para onde tem que ir, né? E aí você sai correndo ou vai fazer qualquer outra coisa, seja para o mar, seja para qualquer outro lugar, e você quer consumir uma energia do seu corpo de uma outra forma, da forma como se você estivesse fugindo. Veja, vamos lembrar da selva. Você acabou de comer, você não consegue fugir. Se você for uma presa, você vai... Ser presa. Você é uma presa. Quer dizer, os seus sistemas autônomos de fuga não vão funcionar. Se você entrar no mar e você for pego numa corrente, você vai se afogar. Exatamente. Então, este é o problema. Não é o problema da entrada da água em si. É a atividade, né? O esforço que você faz para entrar no mar ou qualquer outra atividade que te impede de você exercer aquela atividade fisiológica, né? Na verdade, que eu só complementando o que você está falando, a questão justamente você faz com que todo o volume sanguíneo, né, se direcione para o sistema digestivo para fazer a absorção. Funcionar. E se aí você for correr ou fazer alguma outra atividade, quer dizer, o músculo vai precisar de sangue também. E da onde que eu vou tirar isso? O cérebro também precisa de sangue. E aí começa a bater pino, né? Isso aí. E aí as coisas não começam a funcionar. Então um pouco de cuidado com isso aí. Isso aí. Por isso que nós falamos, já em outros programas, e ano que vem a gente vai falar também o tempo todo sobre isso, o que comer e em que momento comer para que o seu treino, e aí ao contrário, né? O que comer para que o treino, para que os seus músculos se usufruam de uma forma positiva de energia para que ele ganhe massa. Sim, lógico. Então tem a ver com comida, tem a ver com isso mesmo. Exatamente. Acho que a gente conseguiu esclarecer a dúvida do Isaac. Aqui um abraço para... Ah, lá meu pai, ó, pai. Olha lá, um abraço, tá vendo? Rolando. Hoje é família, tá em peso. Tá todo mundo aí, né? Festas, né? Todo mundo tá aí. Exatamente. Muito legal, muito legal. Isabel Cristina, uma amiga. Eu nem chamo mais nossos pacientes de pacientes, que são nossos amigos. A gente acaba fazendo amizade com essa turma toda. O Maicon, amigo nosso, quer saber se ele tomar 12 cervejas está hidratado. Quem responde, doutor Alessandro, essa pergunta? 12 cervejas, está hidratado. Precisa saber se a cerveja o que é? É latinha pequena? Não, garrafa, né? Mesmo. Garrafa 600 ml, quer 12, saber? 600. Meio engradada, quer saber se está hidratado, por isso. Eu não sei se eu respondo ou se eu bato nele, né? É melhor fazer. Não dá? Complicado, né, Michael? E aí, como é que faz? Não, cerveja, gente, não é hidratação, né? Apesar de... Tem levedura de cerveja, tem outros, tem lúpulo. E tem água. E tem água, tudo bem, mas não hidrata, né? Não, é pelo contrário. Aí tem a outra fase. Aquela coisa, tomei um golinho de cerveja, foi no banheiro, quer dizer, nós temos um sistema e o organismo começa a eliminar esse álcool de alguma maneira. Então, a nossa glândula adrenal começa a ser bloqueada de alguma coisa e você começa a cada vez mais eliminar. E o contrário, então, você vai ter uma desidratação, em alguns casos, sol, cerveja e acaba piorando. E tem uma outra desidratação que acontece depois, chamada ressaca. Exatamente. Né? Que é a desidratação do sistema nervoso central. Sabe a tal da dor de cabeça? Então, acontece o seguinte, os nossos líquidos do corpo, todos eles diminuem. Então, quando você joga xixi embora e outros fluidos embora, você está diminuindo a sua quantidade de líquido global. E tem um líquido muito importante no nosso sistema nervoso central chamado líquor, que é o nosso liquidinho da espinha, todo mundo já ouviu falar. A dor de cabeça que você sente na ressaca nada mais é do que uma diminuição do volume do líquor. Então, quando acontece o problema de você diminuir a quantidade de líquor, você tem dor de cabeça. E aí você acorda daquele jeito. Aí você tem que tomar água e depois você toma bastante água, você melhora. Se você tomar água e você se antecipar à água, veja, eu não estou estimulando ninguém a tomar 12 garrafas de cerveja, não é? Quem perguntou aí? Seu Michael. Mas estou apenas dizendo que no caso de uma intercorrência, de uma necessidade, se foi um acaso, aconteceu de eu tomar 12 e aí acontece que você tem que tomar água. Então assim, vamos lá. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Primeiro que não se deve tomar essa quantidade exorbitante dessa forma.
Segundo que, para cada copo de um, copo do outro. Terceiro que, ainda que você tome para cada copo de um, copo do outro, você não está fazendo bem para o seu organismo tomando cerveja. Certo? A cerveja, ela tem o seu mecanismo social, ela faz bem para algumas coisas, mas de um modo geral é uma bebida alcoólica e ela prejudica a saúde, certo? Então isso precisa ficar claro, senão a galera vai achar que o programa Saúde de Verdade estimula a bebida alcoólica. Não, e essa não é a intenção do programa. Ok? Isso aí. Aí, a Ariana falando aqui pra gente, ó, uma latinha igual um copo d'água. Isso aí. Isso, a Tereza está falando, nada de álcool, é isso aí, né, Tereza? Se você não tem hábito de consumo de álcool, excelente, ótimo. Se você tem, com moderação. E aí as coisas vão acontecer como é o que a gente fala no programa Saúde de Verdade o tempo todo. Não se privar daquilo que se deseja, mas ter moderação nas coisas. Exatamente. Lu? A produção está pedindo para encerrar nossa brincadeira aí já. Mas tá vendo? Tá muito bom. Ele começou a brincar. Tinha tanta coisa pra gente falar ainda. Nossa Senhora. Bom, difícil, hein? Exato. Eu acho o seguinte. Tem mais uma coisa importante, que agora eu lembrei aqui, que a gente precisa falar, que ainda faz parte aqui. Fogos de artifício. Vamos falar um pouquinho disso? Gente, é o seguinte, ó. Eu sou ortopedista de formação, doutor Alessandro também. Quantas mãos, quantos dedos se arrumou em final de ano? Eu já venho botado, né? Exato. Então, galera, isso é extremamente grave. Não sou contra o uso, não sou contra, eu acho que é uma festa bonita, eu acho que é necessário, ou foi uma coisa bonita, é uma coisa que engrandece as noites, não vejo problema. Existem especialistas, existem pessoas que são absolutamente especializadas em tanto fazer quanto orientar da melhor forma, da forma mais adequada. Existem empresas que fazem bateria de fogos, né? Exato. Então, assim, não há nenhum tipo de problema. Eu acho que é uma tecnologia muito legal. Todo ano é legal, todo mundo quer ver, as coisas se modernizam e eu acho que a gente tem que passar mesmo momentos de prazer observando coisas que são bonitas de serem vistas. Agora, vamos evitar acidente na fonte, na origem. Você não sabe o que fazer? Não, faça. Não tem motivo para você fazer sem ter nenhum tipo de orientação. Comprar num lugar, comprar um produto que você não sabe qual é a origem. A gente vê, nós estamos falando presencial. Eu toquei muita porta de pronto-socorro e aí já não tem o que fazer. Infelizmente uma fatalidade que não volta. Né? Infelizmente ali... não adianta vir lá com o negócio, vai corrigir e colar. Não dá, infelizmente não dá. As coisas não são... A medicina tem certas limitações. Muitas limitações. A medicina ela é limitada. Então, aonde ela não é limitada? Na prevenção. Aí ela não é limitada. Então, esta dica é muito importante. A gente estava falando aqui, objetos cortantes, fogos de artifício, tomar cuidado com faca, churrasco, quer dizer... Vamos usar as habilidades naquilo que você tem real habilidade. Dirigir. Gente, precisa falar alguma coisa sobre álcool e direção? Acho que a gente não precisa mais falar sobre isso. Eu acho que a gente já chegou a um nível em relação à questão de álcool e direção, não sei sua opinião, Ale, que é mais ou menos como era há 20 anos ou mais, sobre a questão do cinto de segurança. Ninguém tinha Não usava, né? Esse hábito. Então era uma coisa completamente, cinto de segurança ninguém usa. Hoje você entra no carro e numa coisa bem tranquila você põe o cinto de segurança. Exatamente. É um hábito, né? Um hábito, virou um hábito. Exatamente. Então, gente, tem o motorista da rodada, tem um monte de aplicativos aí de transporte. Eu acho que... Hoje tivemos um exemplo, né? De um cara que bateu, eu vi a reportagem, só o cara estava bêbado, bateu na rodovia, não foi isso? Hoje não. Foi hoje isso, no Jornal Nacional. Que apareceu sobre isso. Eu vou ver sobre isso, depois eu ponho no grupo. Põe aqui na peça. Perfeito. Né? É isso. Bom, gente, então realmente a gente vai precisar encerrar. Olha só, no final, olha quem entrou. Luiz Henrique Polon, no final. Seja bem-vindo aí. O primogênito. O herdeiro dos dívidas. Isso aí. A gente não tem palavras para agradecer. Estas 6 edições foram um aprendizado enorme para a gente, para todo mundo que está aqui acompanhando. Eu acho que a gente, com todas as dificuldades
de agenda e técnicas. Vocês perceberam, nós não somos uma produtora, né? Isso não importa, o importa é a mensagem. A mensagem a saúde de verdade, ela está ao seu alcance. Ela depende do quê? De hábitos, de orientação, de buscar a orientação. É possível viver bem, é possível viver com alegria, com desejos, com coisas que te empolgam. É possível, vivendo uma saúde de verdade. Então, o objetivo do nosso bate-papo, não chama nem de programa, é um bate-papo. O objetivo é tirar aquela sensação carrancuda de não, são dois doutores que estão falando. Não é? Então, assim, a ideia é passar uma mensagem como se realmente nós estivéssemos na sala da tua casa, batendo um papo informal, dando informações e que nós tivemos a oportunidade de termos na nossa graduação, na nossa vida. A gente teve essa oportunidade, a gente deseja passar isso para vocês. Um pouquinho dessa informação, né? A formação em relação a isso, sim, do bem-estar. Nós somos formadores de opinião e acho que a gente está usando isso da forma com que a gente consegue. O ano que vem tem muito mais, vocês não perdem por esperar. O ano que vem ele é um ano recheado de coisas, de novidades, de informações. A gente está só começando, é um embrião e a coisa está nascendo de uma maneira com que a gente mesmo não imagina. Eu vi hoje um vídeo pequeno e ele falava o seguinte: a história do dominó, aquela história de dominó caindo, né? E hoje o recorde é de 4 milhões de dominós. Mas tem um dado ali que passou batido na galera. É assim, o primeiro dominó, ele tinha 5 centímetros, né? E fizeram uma conta matemática que do primeiro dominó, se o primeiro dominó cair, que é isso que a gente quer aqui, o primeiro dominó, se o primeiro dominó pequenininho cair, em apenas 28 dominós, apenas 28, este 28º seria mais alto que o Monte Everest. Impressionante. Quer dizer, a capacidade que um tem, pequenininho, num período tão curto, o tal do efeito dominó. Gente, está ao alcance. O que a gente precisa fazer é levar essa informação e fazer com que ela se perpetue, se prolifere. Não importa se vocês estão assistindo ao vivo, o programa ele é ao vivo. Neste primeiro modelo, a gente está vendo como que a gente vai fazer. Em janeiro ele volta. E em que formato ele vai voltar? Ele vai voltar do jeito que ele tem que voltar para que ele seja o primeiro e a gente consiga já no segundo, e é isso que é a nossa ideia. Isso aí. Eu, finalizando, Ale, agradecer muito você, porque é um cara que acreditou e vem acreditando e continua acreditando em que é possível, acreditando naquilo que parece difícil, né? É muito difícil, realmente é muito difícil. Mas a ideia é que a gente construa juntos um modelo. Eu agradeço muito você ter se engajado nesse contexto, e vocês percebem que ele é um estudioso, ele pega todo o roteiro. Tomei uma hoje aqui, né, de que ele é o estudante. E ele é o estudante mesmo, ele é um cara que vai lá, se empenha, faz, e ele vem com dados sempre extremamente relevantes. Só para trazer dados a nós. Eu que agradeço, Luiz, a oportunidade de a gente estar aqui junto, trabalharmos junto nesse projeto que a gente tem aí, que isso aqui é apenas uma pontinha do que a gente tem pela frente, né? Sabemos que tem muita coisa que foi vir para em 2018, temos muito trabalho pela frente. Eu acho que, na verdade, a intenção nossa é a gente tentar fazer com que contagiar as pessoas, não só no nosso consultório, que a gente faz isso hoje em dia, mas quanto maior número de pessoas que a gente conseguir contagiar com hábitos saudáveis, uma melhor saúde, uma melhor capacidade, conseguimos uma melhor longevidade dessas pessoas, com uma melhor qualidade de vida. É isso mesmo. Então acho que é isso que a gente leva para frente. Perfeito. Acho que nosso trabalho, esse piloto que a gente fez aí de 6 edições, acho que foi bem válido. Sim. Acho que foi muito legal, acho que a gente conseguiu atingir nosso objetivo além do que a gente podia. Agradecer toda a produção. Obrigado a vocês todos que fizeram com a gente aí. Eu acho que acreditou no nosso trabalho, a gente vale a pena. A gente ficou devendo algumas fotos da equipe de produção, mas elas estarão devidamente colocadas
no nosso site, né? Existe o site da TESF, onde a gente está, tem a nossa página no Facebook, Dr. Luiz Polon, Dr. Alessandro, e continuem nos seguindo nas redes e a gente vai para frente, se Deus quiser. Para encerrar, como sempre, uma frase que eu gostaria que ela fosse como um norte aí pra gente. Quem disse essa frase foi um cara especial, né? O nome dele é Peter Drucker. Ele é simplesmente o papa da administração, né? É um austríaco, ele já não está mais entre nós, mas ele tem uma frase que eu acho que compila de uma maneira bastante efetiva aquilo que a gente deseja. A melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo. Perfeita frase. Senhores, uma boa noite, um bom Natal, um bom Ano Novo e até o ano que vem, se Deus quiser. Um bom Natal para vocês também, um bom Ano Novo a todos. E precisando de alguma coisa, estamos na TESF lá, por favor.